Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus amado e querido, em o nome de Jesus Cristo, nós entramos na sua presença, Senhor. Entramos na tua presença, Pai, e te pedimos que o Senhor venha ser conosco. Senhor, faça morada em nossa vida, faça morada em nosso lar. Meu Pai, não é passagem, é morada. Meu Deus, nós oramos a Ti, por muitas vezes falamos e nada acontece. Por muitas vezes a pessoa passa horas de joelhos e aquilo ela não vê por anos, às vezes uma vida inteira. E neste momento, meu Pai, eu me coloco à sua disposição para explicar para o teu filho, para o teu povo, o porquê. O porquê que a pessoa não consegue fazer com que o Senhor ouça a oração dela. Ah, Deus amado, Deus querido, em o nome de Jesus Cristo, nos dá condição de te servir, de falar de ti, de propagar a tua palavra, sabendo e tendo a certeza que o Senhor está nos ouvindo. Eu tenho a certeza que o Senhor me ouve, Pai, porque eu tenho a convicção de que o Senhor está atento às minhas orações. Então eu quero neste momento ensinar e explicar por que o Senhor, algumas orações o Senhor não responde, o Senhor não ouve. E que essa pessoa que estiver do outro lado, ela venha entender a lógica do porquê nunca acontece. Às vezes a pessoa está 20, 30 anos e nunca viu o poder de Deus. Como diz aquela música, tenho ouvido só falar do teu poder. Quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer. Muitas pessoas estão assim, Pai. E o Senhor quer me usar para que essas pessoas tenham o entendimento, o do porquê. E quais são os problemas, ou quais são as condições em que o Senhor ouve ou não ouve. Eu quero falar aqui nesse vídeo sobre as orações que o Senhor não ouve e aquelas que o Senhor ouve, mas não responde. Dirija esse momento, Pai, dirija esse trabalho e que ele venha ser para abençoar as vidas em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus, amado. Esse vídeo nós vamos falar, meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus, né? Que a presença de Deus esteja no seu lar, que a presença do Espírito Santo habite no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, no seu carro, na faculdade, aonde você estiver, e o Espírito Santo faça-se presente. Esse vídeo, meus amados, é um vídeo muito especial que Deus tem tocado no meu coração. O porquê Deus não ouve a oração? Por que a oração que não passa do teto da casa? E por que a oração que chega aos ouvidos de Deus, mas Ele não responde? Eu vou te falar aqui e te ensinar. Há duas maneiras. Uma que não chega a Deus e a outra que Deus ouve, mas Ele não responde. Vamos falar primeiro da oração aquela oração que não passa do teto, como diz os crentes. A oração que não passa do teto.
Missionário, qual é a oração que não passa do teto? Existe isso? Existe. A oração que sai da sua boca, mas não chega a Deus. Então explica por quê. Existem várias condições para isso. Uma delas é aquela pessoa que ora, mas é incrédula. O que é incrédulo? O incrédulo não é o mundano. O incrédulo é aquele que está na igreja, que está frequentando os cultos, dá glória a Deus, aleluia, mas ele ora e ele mesmo não acredita. Ele não acredita, porque crer é ter a certeza de coisas que não se veem, coisas que não existem acontecer. Então, para a sua oração chegar a Deus, você tem que crer. Você não pode ser incrédulo. Então Jesus disse, se orares, crendo que já recebeu, recebê-lo. Ele disse, se orares, crendo que já recebeu, recebê-lo. Então quando você ora por diversas coisas e nada acontece, é porque você tem que analisar se você está tendo fé, se você está crendo, ou se você está sendo um incrédulo. Então a palavra vem só da boca para fora. Ela não surte efeito nenhum. O hipócrita é aquele que ora, mas ele mesmo não faz aquilo que ele ora. Ele está orando porque é perseguido, mas ele persegue. Ele está orando porque as pessoas o xingam e ele xinga. Ele ora porque ele está sentindo que possa estar sendo traído ou pela esposa ou por um amigo e ele trai. Esse é o hipócrita, que quer que as pessoas façam, mas ele mesmo não faz. Então a oração dele não tem sentido para Deus. Deus ouve? Não. Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ele ouve se ele quiser. Ele já esquadrinhou o teu coração e ele sabe que tu é um hipócrita. Que você coloca fardo nas costas dos outros, mas você mesmo não empurra nem com esse dedinho aqui. Tá cheio de gente assim. Aqui no canal, pessoas que me perseguiam, me chamando de todos os nomes, foram presos há esses dias. Por cometer o crime que eles imputavam em mim. Hipócrita. Deus não ouve essa oração. Aquele que não se arrepende dos seus pecados. Eu lembro que quando eu estava afastado da presença de Deus, eu fazia as coisas erradas. Por exemplo, beber uma bebida alcoólica. E depois eu caía numa depressão, num arrependimento. E eu chorava, pedia perdão a Deus. Eu estava me arrependendo. E eu sei que ele ouviu, não porque era o Rubinho, mas porque era um arrependimento, até que ele me resgatou. Então aquele que não arrepende do pecado, ele trai a esposa, ele trai o patrão, ele fala coisas que não deve falar, acusa as pessoas, ele faz mal ao próximo, mas ele mesmo não se arrepende, ele não tem coragem de pedir perdão, pedir desculpa. Então e não tem coragem de perdoar, né? Esse é o que não se arrepende. Deus não pode ouvir, ele se nega a ouvir a oração daquele que não se arrepende. A oração não passa do teto, não chega nem ao teto. Vamos falar também de uma oração que Deus não ouve. Você pode orar o que for, Deus não vai ouvir. Os anjos não vão ouvir, Deus não vai ouvir, o Espírito Santo não vai ouvir, ninguém vai ouvir. Ah, mas por que, missionário? Porque você é egoísta. O egoísta, o soberbo, Deus não ouve. A palavra de Deus diz que ele rejeita o soberbo. O egoísta, ele ora, mas ele quer só para ele não ora nunca pelos outros. E se ele está orando por alguém é porque ele quer tirar vantagem. Então Deus não ouve esse tipo de oração.
No final de tudo eu vou falar qual é o resumo para que você incomode a Deus. Muito simples, eu vou te falar. Então o egoísta, Deus não ouve a oração dele porque por ele ser uma pessoa que não pensa no próximo, ele só pensa nele mesmo, ele só quer para ele mesmo, só ele tem direito a fazer, só ele pode fazer. Então esse tipo de pessoa, Deus não se agrada. Então Deus, ele já sabe, quando ele dobra o joelho para orar, Deus vira as costas e sai andando. Ele fecha os ouvidos. A oração não passa do teto, meu irmão, se você é um egoísta. A outra pessoa que dobra o joelho para orar e Deus se nega a ouvir é o desobediente. É o crente que está lá dentro da igreja e não obedece. Não obedece o pastor, não obedece às leis de Deus, não obedece a sua mãe, o seu pai, a sua esposa ou o seu marido, não obedece o seu patrão, principalmente não obedece a Cristo. Então, traz um pouco de água para mim. Então, o desobediente é impossível. É impossível. O que desobedece à palavra de Deus, aos pais, ao seu patrão, é impossível que Deus ouça a tua oração, meu amigo. Mas, Rubinho, por quê? Porque você não é obediente, você não obedece. O que vai adiantar Deus? Nossa, estava aberto. Podia cair ali. O que vai adiantar Deus ouvir a tua oração? E aí, de repente, você está fazendo a oração e Deus chega e fala para ti: pare de fazer isso, que aquilo não acontecerá mais. E você não vai obedecer. Dá licença um pouquinho. Aqui é muito seco, gente, a garganta seca. Então, você que é desobediente à palavra de Deus, é impossível, veja bem. Eu errava, chorava, pedia perdão e Deus falava: para com isso. Para com isso. Eu fui parando até a hora que eu parei com tudo de errado. E ele começou a ouvir minha oração. Outra oração que Deus se nega a ouvir, a do mentiroso. Você inventa mentiras, você faz as coisas erradas e depois você mente para sair das coisas erradas. Então Deus, ele se nega a ouvir a tua oração. Você é um mentiroso. E a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então Deus se nega a ouvir aos filhos da mentira. Vocês entenderam tudo isso? Um resumão que eu estou fazendo. Então, se você se enquadra numa dessas coisas, mude. Mude, porque você nunca vai mudar de vida. A sua vida nunca vai mudar. Preste atenção que está escrito em Tiago 4, do versículo 3 em diante. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Eu falei todas essas coisas aqui. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz as Escrituras: o Espírito que ele fez habitar em nós anseia por nós até o ciúme. Todavia, dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará para
para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai o coração. Senti a vossa misérias, lamentai e chorai. Torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante ao Senhor e Ele vos exaltará. Pessoal, depois a gente continua essa leitura, mas é muito forte isso. Quando eu converti o meu sorriso do pecado em pranto, em choro, em lamento, em dor, a minha vida mudou. As coisas começaram a acontecer. Como eu falei para vocês, eu cheguei no Rio de Janeiro com uma mochila nas costas, com 10 mudas de roupa aí, 5 camisas e 2 calças e 3 bermudas, um tênis, e Deus mudou a minha vida. Em 30 dias que eu me dediquei verdadeiramente a orar, junto com a minha esposa, hoje minha esposa, minha noiva, nós dois orando, há dois meses direto, todo dia às 11 horas, pela nossa vida sentimental, pela nossa vida conjugal. E quando eu vim para cá, eu vim com uma mochila nas costas, fiquei no hotel Farroupilha, era um antigo motel daqueles bem do chinfrim, o chuveiro de 1.500 e pouco, a privada, a água subia até em cima, eu fiquei no lixo. Mas eu dobrei o meu joelho naquele lugar e falei, o Senhor não me trouxe aqui para isso. O Senhor não me trouxe para ser humilhado. Então me dá uma ideia, faça alguma coisa, Pai. A minha oração chega a Ti, porque eu não me prostituo, eu não minto, eu não sou egoísta, eu não sou incrédulo, eu não sou hipócrita, eu já me arrependi dos meus erros, eu não sou egoísta e eu sou obediente à Tua palavra. Então entra com providência na minha vida. Naquele mesmo momento, a minha namorada, minha noiva, foi me visitar e eu falei, amor, Deus, eu sonhei, Deus me deu uma ideia. O que foi, filho? Deus falou para mim pedir para o povo ajudar, porque eu precisava casar. Eu não tinha uma colher, irmãos. Eu não tinha uma colher. Eu tinha 3 bermudas, 2 calças, um tênis e um tênis, um chinelo velho e só. E o povo de Deus. Aí ela falou, amor, se Deus falou no seu coração, vai para frente, vai para cima. Se Deus está falando no seu coração. Aí o que aconteceu, pessoal? Eu comecei a orar, procurar os lugares para alugar. Achei um lugar, liguei para a mulher, ela falou, olha, seu Rubens, vem aqui ver, aí a gente conversa. Eu fui lá, ela olhei, gostei do apartamento, eu falei, como é que eu faço para alugar? Ela falou, olha, eu preciso do seu nome, o nome da sua esposa, a gente ainda ia casar, né? O nome da sua esposa, os documentos, eu vou precisar passar pro meu pai e ele vai pedir para o contador dele puxar SPC e Serasa. Aí eu olhei, eu falei, eu estava com problema, pessoal. Falei, mas se Deus me mandou aqui, a minha palavra não vai cair no chão. Tudo bem, passamos tudo para ela. Ela só foi e falou, não, basta o seu Rubens, preciso dela não. Deu tudo certo. Veio com o contrato veio errado. Aí, como a minha esposa tinha firma aberta aqui, né? Eu não tinha que fazer tudo. Era uma dor de cabeça. Faz no nome da tua esposa, então. Aí eu falei, pô, o nome dela também está no Serasa. De novo, ela veio com o documento e passou e nós alugamos. E vocês
me ajudaram a comprar colchão, cama, fogão, geladeira, ventilador, televisão. Em 30 dias, o cara que tinha uma mochila, só uma mochila, o cara que tinha só uma mochila chegou sem nada, né? Só tinha uma mochila. De repente tinha uma casa montada. Nós casamos, ela foi morar comigo. Nós precisávamos casar, nós somos cristãos. A gente não pode ter uma vida sexual ativa sem ser casado. E nós casamos. E de lá Deus tem ouvido. Ela falou, amor, eu tenho que tirar meus filhos do morro. Eu preciso tirar meus filhos do morro. Eu falei assim, amor, me dá 3 meses, nós vamos sair daqui. Ela, pô, como é que você confia tanto? Porque o nosso Deus, ele é maravilhoso. Eu orei 3 meses a Deus. Apareceu esse apartamento aqui, todo imobiliado. Todo bonitinho. Cheguei aqui, o cara falou, olha, para vocês alugar, eu quero 3 aluguéis. Eu falei, pô, eu tenho para 2. Não, eu preciso de 3 aluguéis. Eu orei a Deus, falei, Deus, está nas tuas mãos, nós vamos lá. Algo vai acontecer. Aí caiu um dinheiro que eu não esperava, que Deus abençoou, e nós alugamos e estamos aqui, ó, num lugar maravilhoso. Agora nós estamos partindo para ir comprar o nosso carro. A gente precisa de um carro. E eu tenho certeza que ainda antes do fim do ano nós estaremos de carro. Mas o que eu tive que fazer? No final eu conto para você. Porque ainda tem a parte que Deus ouve a tua oração, porém, Ele não responde. Vamos falar dela? Vou tomar mais um pouquinho de água. Vamos lá. Existem situações que você, sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, você você tendo fé, crê que Jesus é o Filho de Deus, você não é hipócrita, você se arrependeu de todos os seus erros, você não é egoísta, é aquela pessoa que divide as coisas, você é uma pessoa obediente à palavra de Deus, você cumpre com tudo, você é fiel à sua esposa, ao seu marido, você é um crente, você é um homem e uma mulher de Deus. Você não tem brechas, erros todos vão ter, mas você não tem essas brechas que eu falei aqui, que falou aqui em Tiago. Mas Deus não responde. Por que, missionário Rubens? Porque, de repente, aquilo que você está pedindo não é o que Deus quer para você. De repente você está pedindo algo que Deus está vendo que lá na frente aquilo pode te prejudicar na tua fé, na tua vida com Ele, na tua permanência na presença dEle, ou até te prejudicar financeiramente, ou emocionalmente, ou na saúde. Então Deus é Pai. Ele ama você. Ele não vai permitir que uma coisa que vá te fazer mal, você receba. Você tem várias orações e acontece. Deus abençoa, mas aquilo Deus não quer. Por exemplo, o cara tá orando para montar a empresa dele. Deus tem para ele que ele não pode montar uma empresa, que ele pode ou se quebrar ou se desviar. Deus não vai ouvir. Ele vai ouvir, mas ele não vai atender. Existe um tipo também de oração que Deus atende de tanto tu pedir. Aí você quebra a cara. Tem pessoa que pede tanto, pede. Aquele caso da mulher que quer casar com aquele homem. E Deus tá, não. E ela pede, eu quero. E tudo dando errado. Não, Deus só falta descer na terra e falar, não é para você. Eu já vi muito isso. Muito no início meu da igreja.
Aí a pessoa vai e casa. 2 meses está separando. Quebra a cara. O cara bate nela. Ou ao contrário, ela trai o cara. Ou bate no cara, avança no cara. Eu já vi casos de facada. De a mulher dar a facada. Eu já vi casos de a mulher chegar e pegar o camarada com outra mulher dentro de casa. Deus, ele não ouve a tua oração, ele ouve. Quando você é reto e fiel a ele, ele ouve. Porém, ele não vai ouvir, ele não vai te dar aquilo que vai te prejudicar. Então, se você está orando muito por uma coisa, você está errando. Eu vou te ensinar algo aqui que não sei se você já sabia. Prestem bem atenção nisso que eu vou ensinar. Prestem bem atenção. Você vai num restaurante. Você vai num restaurante e você pede um prato de comida e pergunta pro garçom quanto tempo demora para sair. 15 minutos. Aí dali a 10 minutos você chama o garçom. Ô garçom, e a comida? Não, suspende aquela e me dá outra. Aí quando dá 10 minutos você chama o garçom de novo. Suspende aquela e me dá outra. A pergunta é que eu te faço. Quando que essa comida vai chegar na tua mesa? Nunca. Você não deixa a comida ficar pronta. A mesma coisa é Deus. Você pede todo dia. Você não dá tempo para Deus operar aquilo na sua vida. A oração, quando você quer de verdade uma coisa, não é toda hora, todo dia. É uma vez no mês. Olha, Senhor, hoje é o dia que eu tirei para orar por Ti, pelaquela empresa que eu quero criar. Me dá condição, me dá pensamentos, me dá uma condição de eu saber o que eu vou fazer. Eu nem tenho a empresa na mente ainda, mas eu quero que o Senhor me dê uma inspiração. Pronto. Aí Deus, Ele vai criar uma situação para que você tenha essa ideia. Vocês conseguem compreender? Então é assim que funciona. Pede uma vez só, com fé, com amor, com força, com bastante fé. E Deus vai te atender. E eu falei, no final eu contaria. Como é que eu fiz para Deus ouvir as minhas orações? Que eram coisas básicas, uma vida. Eu vivia sempre tomando chute no rosto, pisado na perna, porque eu dormia no chão. Hoje eu como o que eu quero, durmo numa cama confortável, com a mulher mais linda do mundo, que Deus me deu, uma família abençoada, meus filhos são abençoados, os filhos nossos que estão aqui são abençoados. Eu mudei de vida, eu parei de mentir, parei de ser um incrédulo, parei de prostituir, parei com a hipocrisia de discriminar mas eu fazia pior. E o mais importante de tudo, eu passei a ser obediente, fiel à palavra de Deus. E a minha vida mudou. E mudou para sempre. Porque desse Deus eu não largo mais. Dessa vida eu não saio mais. E eu vou ser um homem que vai levar o evangelho a toda criatura, para toda a minha vida. Aonde eu for, aonde eu andar, eu vou falar desse Jesus. E como estou fazendo aqui com vocês, eu amo a sua vida, eu amo vocês. Forte abraço, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus habite no seu lar, que o nosso Jesus Cristo, o nosso Santo e Salvador Senhor, te abrace e te dê uma semana maravilhosa. Amanhã teremos a terça-feira do Milagre Urgente. Terça-feira do Milagre Urgente. Você é meu especial convidado para estar com a gente nessa oração maravilhosa. Um forte abraço a todos. Compartilhe esse vídeo, porque eu amo a sua vida, eu amo você.